para a live e ao final vocês perguntam. Beleza? Show de bola. Não vou pular aquela parte, tá, de perguntar de onde é que são e tudo mais, porque realmente tem muita coisa para falar e o Instagram barra com 1 hora, tá? Mas tem muita gente online, eu agradeço demais a presença de vocês, beleza? No final a gente responde as perguntas. Gente, MP Ceará, edital hoje, o edital saiu saiu muito bom, bem melhor do que eu esperava, bem melhor, sem muitas surpresas, mas um edital muito gostoso de se organizar o estudo, muito. Eu vou explicar a vocês por quê. Mas antes de explicar o estudo, eu vou falar do concurso, tá bom? Algumas coisas eu acabei de falar por telefone com um membro do Ministério Público do Ceará, que é muito próximo ao PGJ, né, que é o Plácido. Esse membro, né, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo, mas esse membro falou que se pretende chamar muitos técnicos, bem mais do que as 9 vagas. Não é coisa para vender cursinho. Eu falei com ele agora. Por que isso? Porque está tendo déficit de pessoal, principalmente da área jurídica. Por questões orçamentárias, eles não podem chamar muitos analistas da área jurídica. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou explicar o porquê já já. Eles vão chamar muitos técnicos e colocaram na prova, não sei se vocês perceberam, colocaram na prova muito conhecimento jurídico. Noções, né, que eles não podem cobrar coisas muito aprofundadas. Mas se você comparar, uma coisa que a gente vai falar já já, com o último edital de MP para técnico ministerial, que foi o do MP Piauí, da CESP, tá certo? A distribuição de matérias está bem diferente. Isso é o quê? Isso é uma determinação do órgão. O MP Ceará chegou para a CESP e falou: CESP, eu quero mais vagas, eu quero mais matéria jurídica, porque eu vou selecionar pessoas que fatalmente irão pegar uma gratificação. Esse membro falou que há muitas gratificações para quem é formado em direito, tá certo? Então a pessoa ela passa para técnico, que é um cargo que qualquer um pode passar, sendo que se ela for formada em direito, ela acaba tendo essa gratificação e vai fazer um serviço, como o João Arthur falou aí, de analista. Então ela precisa ter uma gratificação para ter esse, entre aspas, desvio de função, tá certo? Então a primeira informação interessante que eu trago para vocês é essa. Devem chamar bastante técnico, por isso que a vaga de técnico veio bem maior do que as de analista. E esses técnicos muito possivelmente concorrerão rapidamente a funções gratificadas no MP Ceará por causa de déficit de pessoal nesse sentido. Beleza? Essa é a primeira informação. A segunda, e aí baseado nisso daí, gente, o que acontece? Como vocês devem ter visto no meu post, eu falei que os concursos de tiro curto, eles são muito específicos, tá certo? Então, se eles são muito específicos, específico no sentido de ter pouco, o edital é muito curto para se estudar. Então, você que está estudando para outras áreas, é um concurso que você pode se aventurar sem ter duas coisas. Sem fugir muito ao seu concurso base, ou seja, qual é a dica que eu dou? Se você tem um concurso base com edital aberto, não mude para estudar para o MP Ceará. Por exemplo, tem gente que está estudando para o TJ Mato Grosso do Sul, para juiz. Tem gente que está estudando para MP Ceará promotor, que a prova é antes. Você não vai parar agora, obviamente, e começar a estudar a parte de português ou a parte de ética, essas coisas. Não mude o seu edital. Agora vamos supor, e isso eu tô dando um exemplo, tá bom, gente? Que você estude para defensoria. Defensoria não tem nenhum concurso aberto. Não tem possibilidade, não tem previsão de abrir, não está andando os concursos de defensoria. É um concurso que você pode pegar esse de MP Ceará. É um edital muito curto e a maior parte dele é conhecimento jurídico. 70 questões dele, tirando dessas 70 partes de noções de administração, são conhecimentos jurídicos.
Então é um concurso que você pode se aventurar sem mudar muito, porque basicamente você vai continuar estudando a parte jurídica, agora de forma mais, estudando mais aquele núcleo duro, né, que é muito mais a lei e tudo mais, já que são apenas noções que são cobradas, e botando um pouquinho de conhecimentos gerais aí. Mas é o concurso que você pode fazer. Delegado, que tem a possibilidade de ter o delegado do Paraná, até o delegado aqui do Ceará, mas não saiu o edital. Gente, quando tem um edital aberto é prioridade, tá bom? O que eu não gosto é quando o aluno ele fica trocando de galho em galho. Mas quando você não tem nenhuma perspectiva, ou as perspectivas são baixas, são concursos que pode se aventurar. É diferente, por exemplo, a pessoa está estudando para defensoria, aí surge um concurso para juiz, e ela, vou estudar, é para isso, para juiz. Mas não tem o que você vai ter que estudar mais, ou pelo menos o estilo de estudo vai ser bem diferente. O edital é muito maior, tá bom? Mas esse edital do MPC é muito curtinho, gente, muito curto, muito curto. Dá para trabalhar isso. Beleza? Alguém perguntou as vagas aí. A maior parte do de analista é uma vaga. Tem o de técnico de analista em informática, ou ciências da computação, que é cadastro de reserva. E para técnico são 9. Mas o que é que vocês têm que se preocupar? Todo mundo, gente. Ter redação corrigida. Ter redação corrigida. Fazer um mínimo para ter a redação corrigida. Fazer um mínimo não, né? Ter acima da nota para ter a redação corrigida. Então, tem os 37 de analista vão ter a redação corrigida e 180 de técnico, tá? Vão ter a discursiva. Outro ponto em relação, eu li o edital todo, né? As principais partes. Outro ponto interessante, a discursiva, ela vale apenas 30 pontos. A objetiva vale 120. Isso daí é para muita gente se preocupa. Poxa, tem que estudar para discursivo, vai cair a atualidade e tal. Gente, você precisa passar na objetiva para ter a discursiva corrigida. Então, inicialmente, se preocupe com a objetiva. Eu estou vendo algumas pessoas falando aqui de é bom para quem tem conhecimento jurídico. Gente, o que está sendo cobrado são noções de direito. Não é direito em si. Se vocês derem uma olhada no edital para analista, eles lá cobram o direito constitucional, o direito administrativo, e ele é bem maior. E a maior parte dessas noções de direito são noções que você pega pela simples leitura da lei, tá bom? Se você for bater aí vamos ver quem estuda para a área administrativa e vai fazer esse concurso, tem a vantagem de já estar estudando português há muito tempo, já vem estudando, já vem pegando noções de administração. Aliás, já falo disso quando for falar da divisão das matérias. Noções de administração veio na parte de conhecimentos específicos. Então você tem uma vantagem e muito provavelmente noções de administração vai vir com mais questões do que a parte de direito, tá? Mas são 6 matérias jurídicas, né? São 6 matérias jurídicas e uma matéria de administração. Então, assim, são 70 questões. Se não vier 10, talvez venha mais um pouco de noções de administração. Não vai vir menos, tá, gente? Porém, mesmo assim, a parte jurídica prepondera. Beleza? Então, vamos lá. Já falei da parte de quantas discursivas, de outros cargos. Beleza. Quanto às vagas, eu falei no post de hoje, né, do meu estudo para o MPU. No MPU, gente, eu vou falar disso agora porque as pessoas até se baseiam. O que é que acontecia comigo à época? Eu era técnico judiciário do TRT da primeira região, no Rio de Janeiro. Havia passado 2 anos antes, então há 2 anos eu não estudava para concurso, sendo que 2 anos não, 1 ano e 8 meses mais ou menos. E aí eu precisei, por uma situação particular, que eu precisava voltar para o Ceará, eu vi esse concurso como uma oportunidade. E como é que era o MPU? Era regionalizado na época e era só uma vaga para técnico. No edital só tinha uma vaga. Sendo que normalmente não se liga para número de vagas, pessoal. Porque quase sempre a concorrência não é aquela que vem no papel. A concorrência você concorre com 5%. Isso é estatisticamente comprovado. Você concorre com 5% das pessoas que se inscrevem. Num concurso, por exemplo, de técnico, como é esse agora, aliás, como é o que tem mais vagas, muita gente se empolga. Muita gente vai empolgado para esse concurso. Gente que nunca estudou. Se ele estudar com ênfase, com determinação, ele pode até passar, mas
a gente sabe como é. A pessoa se inscreve no calor da emoção e tal, não estuda, quando começa a estudar, não sabe nem para onde vai o concurso. Normalmente o pessoal que está desempregado, que não estuda para concurso, então não se espantem com concorrência. Na época, se eu me espantasse, eram 750 mil pessoas no Brasil todo, no Ceará era uma porrada de gente também, então não dá. Na minha época, gente, sabe o que aconteceu? Muita gente do Ceará, por ter só uma vaga aqui, ter 50 em Brasília, fizeram prova para Brasília, na época do MPU. E aí calhou de gente que fez mais pontos do que eu na prova, não foi chamado em Brasília e eu fui chamado de primeira. Durou 2 meses o tempo entre a objetiva e a nomeação. Então, como eu estudei na época, gente? Eu recebi a notícia do edital dia 1º de julho, foi a publicação. Então, você não estudava antes? Eu sabia que ia ser publicado, mas é aquele estudo, né? Que a gente vai levando, não tinha um edital para se basear, o último concurso do MPU já fazia muito tempo, então aquele estudo mais devagar. Saiu o edital saiu dia 1º de julho, com a prova dia 10 de setembro. Então era julho inteiro para estudar, agosto inteiro para estudar e o início de setembro para estudar. A matéria era bem maior do que técnico do MP Ceará. Bem maior, tá bom? Então, como eu me organizei, pessoal? Primeira dica imprescindível que eu fiz na época: pegar provas anteriores da CESP, tá? Por quê? Porque você vê como normalmente a distribuição. Ao contrário de outras bancas que delimitam as questões, a CESP não costuma delimitar. Então, por exemplo, na prova de português, na prova de conhecimentos gerais, são 50 questões. Português, legislação estadual, ética e atualidades. O que é que eu fiz? Peguei as provas anteriores, como eu já fiz isso pra vocês, a gente vai... Vocês estão me escutando, gente? Tá falando que tá sem som aqui. Tudo certinho na imagem, vocês estão me escutando bem, tá caminhando bem a live? Show! Então, o que acontece com a distribuição de questões? Por que é importante, Adalberto, a distribuição de questões? Porque simplesmente num prazo tão curto, você precisa saber o que estudar mais, tá bom? Adalberto, e aí, o que é que normalmente acontece? As bancas, elas tendem a um comportamento um comportamento parecido entre os concursos, a menos que o edital fale diferente. Por exemplo, o edital de conhecimentos específicos veio diferente do MP Piauí, que foi o último. Inclusive, gente, esse do MP Piauí tem uma coincidência, pode ser boa, né, para você se basear. Foi na mesma época do MP Piauí para membros, então o estilo está parecido com o do Ceará, mas foi no ano passado, o início de 2018. Então eles contrataram a CESP para fazer para membros e para servidor. A mesma coisa aqui, para membros e para servidor. Então, é um parâmetro para a gente ter. Lá no MP Piauí, a parte de noções de direito, de administrativo e constitucional, veio em conhecimentos gerais. Veio junto com português, ética, tá certo? E legislação estadual. E na parte de conhecimentos específicos, veio muito noções de administração. Veio AFO, veio noções de administração, veio arquivologia, veio uma porrada de coisa da parte de administração mesmo, tá certo? O MP Ceará não fez isso. Mas o que é que a gente pode supor? Isso é uma suposição. Que noções de administração, até pelo tamanho do edital de administração, você percebe, você comparando noções de administração com as outras com as partes jurídicas, a noção de administração é bem maior. Então, eu suponho, se eu fosse cravar um número de questões, eu cravaria umas 20 questões para noções de administração, menos questões para a parte jurídica, tá certo? Por quê? Por causa dessa ideia. É técnico ministerial, não é analista, e na prova do Piauí, que foi CESP, se cobrou na parte de conhecimentos específicos basicamente só a administração. Beleza? Uma dica interessante aí para vocês que estão estudando ou que vão estudar, tá? Vamos lá, gente. Sim, voltando ao meu estudo, como é que eu baseei o meu estudo? Fiz essa pesquisa e organizei a minha carga horária. Como estava a minha carga horária à época, gente? Eu trabalhava de 9 da manhã às 5 da tarde, 8 horas, né, com hora para almoço. Era técnico do TRT do Rio, trabalhando no atendimento ao público. E tinha basicamente a manhã ou a noite para estudar.
Na manhã eu nunca fui bom de estudar, isso eu deixo muito a cargo do aluno, entendeu? Nas mentorias, na consultoria. Olha, eu nunca fui, isso aí era meu. Eu gostava de estudar mais à noite. Nunca rendi muito de manhã, mas isso é de cada um. Então, eu optava por dormir mais tarde e acordar mais tarde. Eu acordava, tomava meu café, não dava tempo de ler nada, tá certo? Já pegava o ônibus e ia pro trabalho. No ônibus, eu já tinha uns arquivos de MP3 contendo algumas leis em áudio e contendo algumas aulas, tá bom? Na época caía arquivologia, caía um monte de coisa que caiu no MP Piauí, a parte de administração também. Então eu colocava essa parte no áudio e ia escutando no ônibus. Na época era um aparelhinho de MP3, tá certo? Por que isso, gente? Tempo ganho. Se você tá no carro, no trânsito, eu moro em Fortaleza, né? Trabalho em Crateús, mas moro em Fortaleza. Eu sei como o trânsito aqui é infernal. Grave aí no seu pendrive, bote umas aulas, bote leis em áudio. Leis em áudio no seu pendrive e coloque para você escutar no trânsito. O que entrar ali tá valendo, em vez de escutar um sertanejo, que é bom também, mas como você tem que ganhar tempo, escute algo, tá certo? Escute algo, ou lei ou aula. Na época já tinha aulas. Então eu gravava as aulas e escutava. A pessoa falou, sempre que estudo no ônibus, pensa que não valeu de nada. Gente, esse estudo aí, você não tem que contar como estudo regular. Ele não está no seu estudo regular, não está no estudo que você se propõe a fazer. Ele é um plus. Ele é um plus. Se é um plus, você não conta com ele. Às vezes não vai dar certo. Às vezes você não consegue sentar. Às vezes você fica imprensado, não consegue concentrar em nada. Tá certo? Então isso é um plus. Mas comigo dava certo, tá bom? Então aí eu já ganhava meia hora a uma hora, dependendo da demora do ônibus. Chegava no trabalho, na época eu trabalhava em atendimento ao público, e isso vai ser de cada um, tá bom? Não estou recomendando aqui você não trabalhar, não. Estou recomendando que algum tempo livre que você tenha no trabalho, no meu caso era entre os atendimentos, eu fazia questões. Por que é interessante fazer questões, gente? Por que é interessante? Porque se você estiver lendo no trabalho e alguém aparecer, você vai interromper aquilo ali. Gente, eu vi muita gente perguntando de curso. Ao final da live, depois de eu falar bastante sobre o estudo, a gente vai falar da nossa mentoria específica para o MPCE, tá bom? Só peço que tenham paciência, porque a gente só vai lançar para técnica. Eu estou falando dicas de concurso de uma maneira geral, mas a gente vai falar da mentoria para técnico do MPCE mais à frente na live, tá bom? Então, vamos lá. Aí, a questão, se você volta para ela, você acaba tendo... você não perde tanto o fio da meada. Imagina você lendo uma lei. Você está lendo uma lei ali, aí alguém te interrompe. Aí você, aí fala com a pessoa e volta, você já volta lá atrás. Você volta lá atrás dos artigos. Na questão, se alguém falar com você, você dá atenção. E aí quando você volta para a questão, você volta para a questão que você estava. Você não volta 5 questões atrás. Beleza? Então, quando vocês quiserem ganhar tempo, peguem questões quando você estiver em um ambiente com outras pessoas. Beleza. E aí eu fazia algumas questões do trabalho, chegava em casa e aí tomava um banho e começava os estudos. Tinha 2 ou 3 sessões de estudo, a depender do meu cansaço, tá bom? Estudava de 7 às 9, dava uma descansadinha, jantava, né? Tomava banho, estudava de 7 às 9, descansadinha, 9h30 às 11. E às vezes tinha uma terceira sessão de estudos que ia até meia-noite, 1 da manhã. Meu jeito de estudar, tá bom? Eu lembro que li uma vez, na época até no livro do William Douglas, que quando você estuda um pouco antes de dormir, se você estiver mais ou menos concentrado, aquele estudo ele fica no seu inconsciente quando você vai dormir. E aí você fixa ele melhor. Uma sugestão. Não tô dizendo, vamos estudar à noite agora antes de dormir. Uma sugestão, tá? Só, gente. Não é algo cravado, não. Mas ele fala isso, enfim. Às vezes você até sonha, você não costuma sonhar com o que acontece. Você vê um filme antes de dormir, você sonha com ele. Você, sei lá, lê alguma coisa, você sonha com ela. Você lê o Vadimek, sonha com ele, tá bom? Não é muito bom não, mas de repente te ajuda, tá? Beleza, então, gente. E aí eu fazia essas 2 sessões. Fim de semana, bem mais pesado, tá bom? Fim de semana de 8 a 9 horas de estudo. Gente, edital aberto. Não dá para você pegar leve em fim de semana. No meio da semana você tem outras atribuições, mas no fim de semana pegue pesado.
Roberto, e o domingo? O domingo, como normalmente eu pegava muito pesado no sábado, o domingo eu dava uma descansada, tá bom? Por quê? Porque eu já vi estando pesado a semana inteira. Praticamente era trabalho e estudo, tá bom? Então, no domingo dava uma descansada pra quê? Pra sedimentar o que a gente estudou na semana. Quando é que eu fui estudar no domingo? Quando tava faltando 2 a 3 semanas antes da prova, eu dava um estudo na manhã do domingo. Pra quê? Pra reservar energia. Se você estudar esses 3 meses que a gente tem até a prova, né? A prova vai ser dia 9 de março. Temos um pouco menos de 3 meses. Se você estudar esses... ou é 8, né? Se você estudar esses 3 meses muito pesado, você vai chegar muito perto da prova cansado. Cansado da fadiga, consequentemente, você não consegue render perto da prova, que é o seu melhor momento. Tudo que você está estudando mais perto da prova, você vai lembrar mais facilmente. Memória recente, gente. Com qualquer um assim. Agora, se estragar o seu momento perto da prova, você acaba prejudicando esse estudo, ficando que nem um maluco. Beleza? Então, guardem um tempinho para dar uma forçada ali perto da prova. 3 semanas, 1 mês. Tá certo? E aí, como é que eu distribuía os estudos? Continuamente eu fazia simulados de 3 em 3 semanas. Tá bom, gente? No simulado da mentoria a gente vai ter 2 simulados para organizar os estudos. E aí, a partir desses simulados, que eram CESP, eram provas da CESP anteriores, eu ia cravando onde eu precisava melhorar. Dava um pouquinho mais de trabalho, porque vocês devem ter visto eu falando disso já, eu pegava o índice de acerto de todas as questões. Por quê? Porque eu não queria ficar desesperado com questão que eu errasse e que fosse maluca, entendeu? Às vezes todo mundo errou a questão, foi uma pegadinha daquelas pegadinhas que a CESP adora. Aí eu, caraca, eu errei essa questão. Aí eu ia ver o índice de acerto, 15% de 100. Eu ia me preocupar com ela? Não iria me preocupar com essa questão, tá bom? Iria me preocupar com outras que muita gente acertava e eu estava errando. Isso que vocês devem se preocupar, tá bom? Já eu vou falar de como fazer prova certo e errado, tá bom? Prova certo e errado é um errado eliminando certo. Gente, quem não sabe fazer prova se ferra. Quem não sabe fazer estilo, eu vou falar disso já, tá bom? Eu sempre tive a impressão que eu passei em todas as provas, com exceção da AGU, da primeira AGU que eu fiz, eu passei em todas as provas certo e errado que eu fiz. Porque eu tinha certeza que tinha gente que sabia mais do que eu. Mas as pessoas não sabem fazer prova. Tem gente que não sabe fazer prova. E tem algumas diquinhas, tá bom? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, porque a garganta tá ficando seca. Então vamos lá. Beleza. Então o estudo eu organizava de acordo com isso. Eu fazia cronogramas de 3 em 3 semanas para organizar os meus estudos de acordo com as minhas deficiências que eu verificava pelos simulados. Tranquilo. Beleza? Que acontece com essa parte de certo e errado? A prova você tem que tirar no mínimo 10 pontos em conhecimentos, em conhecimentos gerais e 21 em conhecimentos específicos. Isso é um pouco capcioso, tá bom? Se você acertar, porque o pessoal acha que é só acertar as questões. Se você acertar 29 questões se você marcar todas as alternativas e acertar 29 questões, ou seja, mais da metade da prova de conhecimentos gerais, se você marcar todas, você não passa. Não passa nem no mínimo. Por quê? Porque você marcou 29, você acertou 29, errou 21, fica com 8. O mínimo é 10. Então, aí você já vê que precisa estudar melhor. Precisa estudar melhor esse jeito de fazer a prova. Em conhecimentos específicos, mesma coisa. Se acertar 45 de 70, você não passa. 45 de 70. Olha isso, gente. Se você marcar tudo e acertar 45, você não passa ainda assim. Porque você erra 25 e você fica com 20 pontos, você tem que fazer no mínimo 21. E depois 36 na prova toda. Teria que acertar, se marcasse tudo, 78 questões. É muita coisa. Então, qual é a conclusão disso? Me falem, galera. Qual é a conclusão disso? Eu quero ver como é que tá o lag. Me respondam, quem é que acerta. Qual é a conclusão disso que eu acabei de falar? Desses índices de acerto aí. Qual é a conclusão? Cadê vocês, galera?
Cadê? Ninguém responde, gente, pelo amor de Deus. A conclusão é que você precisa deixar em branco. É uma conclusão óbvia, tá bom? Óbvia não é óbvia, porque tem gente que ainda assim marca tudo. Mas é uma conclusão científica. Se você marcar tudo, você precisa acertar quase 70% da prova. E você não acerta não. Tem gente até que vai bem, muito bem e tal. Mas o geralzão não acerta 70% da prova. Então marquem de preferência as que você tem certeza. E aí, como é que eu fazia, gente? Prestem atenção nessa dica legal, tá bom? Não, acho que eu vou falar para a mentoria. Não, tô brincando. Não, vai ter as explicações da mentoria depois, gente. Mas o que acontece com a parte certa e errada? Normalmente, para evitar fraude, as bancas tendem a colocar certo e errado com tanto isso como a ABCDE, com um relativo equilíbrio, tá bom? É equilibrado. Então, nunca numa prova vai ter 80 certas e 40 erradas. Ou 80 erradas e 40 certas, tá bom? Normalmente, não vai ter 60 e 60 também, mas normalmente vai ser ali 65, 55 e tal. Por que com o intuito de evitar fraude? Seria muito fácil. Se houvesse uma desproporcionalidade tão grande, a pessoa poderia ser avisada, na dúvida marca certo, porque tem muito. Então eles evitam isso. E aí você marca as que tem certeza. E aí, quando marcar as que tem certeza, você conta, tá bom? E aí, normalmente vai dar vamos supor que você deixou ali, sei lá, 30 em branco. Acontece, viu, gente? Deixar 30 em branco. Então, deixou 30 em branco e aí foi contar as outras 90. Das outras 90, você tinha marcado 55 certas e 35 erradas. 20 questões a mais. Faltou 30, tá bom? Você vai marcar todas erradas? Claro que não, pessoal, pelo amor de Deus. Tem algumas questões dessas 30, tô dando um exemplo, tá bom? Tem algumas questões dessas 30 que você tá na dúvida, mas tá pendendo mais para o errado. Olhem essa dica. Tem algumas questões que a gente não sabe nem para onde vai. Tem algumas questões que a gente não sabe nem para onde vai. Essas você obrigatoriamente vai deixar em branco. Obrigatoriamente. Se você nunca ouviu falar, caiu um tema que você não estudou e tal, deixe em branco, não pense nela, tá? Mas tem umas questões que a gente supõe que é aquilo, mas não tem certeza. Não tem um monte de questão assim? Porque você é igual a Ofélia, tá? Do Zorro Total, só vai marcar quando tem certeza. Só vai abrir a boca quando tem certeza. Só vai marcar quando tem certeza. Então, vão sobrar várias que você não vai marcar. Mas algumas você tem uma suspeita de que vai ser certo ou errado. Aí você vai, como deu muito mais certo do que errado, deu 20 a mais, você vai nas que você tem suspeita que está errada. Por quê? Porque em termos percentuais, se você tem suspeita, você não tem mais 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Você tem mais, 50% de chance de ser certo e 50% de chance de ser errado. Blá, 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 blá. Tem mais percentual de ser errado, porque você desconfia mais. Então você vai nessas e marca errado. Tá bom? Por quê? Porque como a possibilidade é maior, fatalmente você vai mais errado que acertar. E quando você erra mais do que acerta, você ganha mais pontos. Se você, em vez de deixar 20 em branco, você marcar as 20, você acertar 11 e errar 9, você ganha 2 pontos. Se você deixar 20 em branco e não marcar nada, você ganha 0. Tá? Então, essa é uma boa tática, porque você diminui a chance de errar. Adalberto, e as que a gente está supondo que está certo? Eu deixaria em branco. Tá bom? Por quê? Porque as que estão perto, o número de itens certos está muito próximo. Está muito próximo de 60. Tá? E as outras que você tinha certeza que que não sabia de nada, aí é que deixa em branco mesmo. Beleza? Boa dica aí pra vocês. Vou, obviamente, deixar mais discriminado lá no ambiente da mentoria. E aí, gente, pronto.
E aí eu cheguei na prova, nessa prova do MPU, eu fiz a prova de eu me inscrevi para técnico e analista. Uma pessoa perguntou aí. Gente, quem não tiver entendido vai ter que se matricular na mentoria, mas eu acho que foi relativamente bom. E aí, o que acontece? Eu me inscrevi para técnico e analista, mas eu só estudei para técnico, tá bom, gente? Eu não era formado ainda à época, e aí eu estudei para técnico, mas fiz a prova de analista porque eu estava me graduando em Direito. Mas a prova de técnico, ela foi no dia seguinte. Ela foi no domingo. E a prova de analista no sábado. Então eu fiquei com dor de cabeça muito grande na prova de técnico. Porque eu dei uma forçada muito grande perto da prova. Tá bom? Então tomem cuidado com a fadiga. Tá certo? Já a gente fala, tá? Um minutinho que a gente vai falar da mentoria. Tem uma última coisa que eu quero falar antes disso. Que é a parte das discursivas. Tá bom? 30 pontos, como eu já falei, ela vale 4 vezes menos do que a objetiva. Então tomem cuidado, ela vai ser bom, mas você precisa ter uma segurança maior na prova objetiva para estudar as discursivas. E a atualidade, gente, sinceramente, é Globo.com. Atualidades é Globo.com, gente. Não tem pra onde correr. O máximo que você pode fazer é se matricular, se você não for bom no curso de redação, e saber aí a estrutura da redação, se tornar mais automático nisso, na estrutura. Mas não tem sentido você pegar um livro para estudar atualidades, tá bom? Pega um livro para estudar as noções. Gente, mentoria MP Ceará que a gente bolou, tá bom? Já está feita, a gente só estava esperando para ajustar algumas coisas, já está montado o ambiente, vou jogar o link após a live aqui. E quem contratar, quem se inscrever até amanhã, se inscreve com desconto. Quem deixar para quinta-feira já pega um preço mais caro e para sexta outro preço ainda mais caro. Então se liguem, tá bom? O que é que a gente vai fazer na mentoria? Acho que semelhantes à carreira que a gente vai treinar, para identificar o que é mais cobrado de cada assunto. E aí, esses assuntos você vai estudar com prioridade sobre os demais. Por quê? Porque se você começar a estudar esses assuntos agora, você consegue chegar mais perto da prova e repeti-los. Por que isso, gente? Vamos supor que você estude um assunto hoje, gente. Você provavelmente pode ser que esqueça na véspera da prova. Por quê? Porque é muito conteúdo visto nesses 3 meses, tá bom? Então, se você começa a estudar o que tem uma maior probabilidade de cair agora, fatalmente a gente vai conseguir repetir mais muito fresco na hora da prova, sem saber do resto, vai conseguir ver todo o edital. Uma coisa que eu estava preocupado de tiro curto, gente. Por quê? Porque você que é de outra área, você que estuda para defensoria, você que estuda para, sei lá, para administrador, você que estuda para psicólogo, concurso de psicólogo, você pode pegar um concurso de tiro curto desse e com estratégia ter chances. Ah, vai passar? Ninguém sabe. Mas você pode ter chance que você vai estudar de uma maneira muito estratégica. As provas da CESP são boas porque elas conseguem dar, como tem muita prova, a gente consegue ter muito parâmetro para treinar da maneira mais específica possível. Às vezes tem umas provas de umas bancas pequenas aí que você não consegue identificar mais ou menos o estilo da banca. Mas a CESP é ótimo para isso. Os 2 concursos que eu passei, o técnico do TRT que eu fui nomeado, né, os primeiros concursos que eu fui nomeado,
foram concursos do técnico do TRT e técnico do MPU, que ambos foram CESP. E na época eu era reprovado em concurso da FCC, que era um decorebinha, né? Então a CESP, ela, por ter muitas provas, ela ajuda a gente a identificar o estilo e, consequentemente, fazer um estudo estratégico para eles. Então, todo dia vocês vão saber o que estudar, como estudar, se por lei seca, resumos, questões. Por exemplo, gente, tem a matéria de técnico ministerial, essa é só para técnico, tá? Não vamos ter mentoria específica para analista. A gente vai ensinar, para quem está na nossa mentoria de analista, vamos ensinar como adaptar o conteúdo. Mas quem viu o edital viu que tem CDC e ECA na parte de direito civil. Possivelmente uma pessoa que não sabe para onde vai o estudo, ela vai imaginar, poxa vida, tenho que ver material, tenho que ver PDF de CDC e ECA. Gente, CDC e ECA vai ser cobrada lei seca, somente. Me cobrem. O CDC é um código muito curto, são 100 artigos, mas 100 artigos você lê rápido. Você consegue estudar bem, tá bom? ECA é um conteúdo um pouco maior, mas que a gente vai filtrar os artigos mais cobrados, tá bom? Outra coisa importante que eu vi alguém falando aí, jurisprudência não vai cair. Jurisprudência não vai cair. Anotem isso, vai ter cursinho dizendo que vai cair jurisprudência, porque os materiais que eles fazem tem um monte de jurisprudência e eles não querem fazer novos materiais, tá certo? Mas não vai cair jurisprudência, não cai jurisprudência para prova de técnico, a menos que seja explicitado no edital, e não tem nada nesse, tá bom? Eu falei isso na época do INSS, do último INSS, do lá atrás, um monte de gente tá, Adalberto, você tá maluco, prova da CESP agora, analista. Básica, principalmente em que? Administrativo. Por quê? Porque não há um código de administrativo. Há leis esparsas, tá bom? Então, atos administrativos. CESP adora atos administrativos. Cobra na parte doutrinária, tá bom? Então você precisa ter um material de apoio aí de administrativo. Mas o resto, constitucional também um pouquinho. Mas civil, processo civil, penal, processo penal, muito código. Aí vai ter alguma coisa de princípios e tal, a gente vai conseguir filtrar bem essas coisas para vocês terem o estudo. Desculpa, gente. O estudo o mais objetivo possível, tá bom? Então, lembrem-se que é noções, pessoal. Quem tá preocupado, só para quem estuda direito. Gente, noções dá para você pegar. Dá para você pegar. Não vá com preconceito, porque dá para você pegar. Tá bom? E lembrando que noções de administração provavelmente vai ser o que mais. Súmulas, eu não apostaria, tá bom? Fica meio que no limiar. Eu acho que não cai, mas é uma coisa que eu não cravo. Ao contrário de jurisprudência. Jurisprudência eu cravo que não vai cair. Súmulas não. Por exemplo, tem súmulas muito batidas, por exemplo, de administrativo e tal, que de repente caem, mas eu acho difícil. Se eu tivesse que escolher entre sim e não, eu diria que não iria cair, tá? E aí o que acontece? Essas matérias, vocês têm que estudar elas pelos cantos certos. Não caiam na lábia dos cursinhos que já tem os PDFs prontos. Você acha que o cursinho ele vai conseguir desenvolver uma coisa tão específica para a prova do MP Ceará? Não, ele vai pegar alguns materiais e adaptar. Por exemplo, entre os cursinhos, eu gosto muito do Estratégia. Ele costuma ter uma adaptação melhor. Tanto é que será o material que eu indico as páginas na mentoria, tá bom? A gente usa como base o do Estratégia. Eles falaram que vão deixar o atualizado até 24 de dezembro, ou seja, próxima semana. Mas, gente, em alternativa a eles, vocês podem usar sinopses jurídicas, quem tem, porque eu tô só com a de tributário aqui, que não cai na prova, mas administrativo constitucional, esse livrinho aqui é ótimo e é a cara da CESP. Eu passei no concurso para TRT, eu passei com a apostila, tipo essa daqui, essas grandonas, para
da Vestcom, tá bom? Eu vejo gente esculhambando essas apostilas, é porque realmente tem uns muito ruins, principalmente as de banca de jornal e tudo mais, mas a Vestcom é uma editora muito boa. Eu passei para técnico com ela, tá bom? Passei com ela. Já para técnico do TRT, para técnico do MPU, eu passei com essa aqui, com essas sinopses jurídicas, porque é muito curtinho, não tem jurisprudência nelas, tá bom? São materiais e que ainda tem civil, nem todo o processo civil, tá bom, gente? Então, atente, se vocês forem comprar elas, atentem para aos assuntos que forem ser cobrados na sua prova. Beleza, galera? Então a gente vai dizer o que vocês estudarem, quando estudar, vai ter cronograma de 4 e de 6 horas. Quem tem menos tempo, trabalha 2 expedientes, pega o de 4. Quem tem mais tempo, pega o de 6. Vamos ensinar a adaptar quem tem mais tempo ainda, ou quem tem mais de 2 horas. Quem tem menos de 2 horas, nem adianta contratar, não aconselho, porque simplesmente a pessoa tem que ter uma prioridade. Quem estuda menos de 2 horas por dia não vai passar. Foi mal, galera. Foi mal. Não vai passar, tá? Não há choro nem vela, não há mágica. Elaborados pela ADN, onde a gente vai ter o nível de acerto das questões. E aí, pelo nível de acerto, vocês vão saber as suas deficiências. Eu vou ensinar bem direitinho a fazer prova. Vou pegar a prova certa e errada, vou fazer na frente de vocês para dizer como eu fazia. Então, gente, vai ser uma mentoria bem legal na frente de vocês nos vídeos, tá? Toda semana tem um vídeo. Com vídeo meu ou do Marcelo Salles, que é quem faz o comando das estatísticas. Ele agora não está aqui porque ele está que nem um maluco pesquisando as provas da CESP passadas para identificar os assuntos que mais caem. Ele passou para técnico do MP Ceará já, é técnico do MPU hoje. Então a gente está com muita confiança nessa nossa metodologia. Beleza, galera? É isso. Valores. Quem encontrar 199 até a prova. 199, gente. É uma mensalidade de um cursinho, que eu não vou nem mencionar o nome, né? De qualquer cursinho, tá bom? Pra você ter uma orientação específica, com vídeos toda semana, com orientação do que fazer todo dia. Então, é um preço desse valor. 12 vezes, tá bom? Fica 12 de 16 e alguma coisa. Uma coisa assim. Fica um valor muito tranquilo, tá bom? Para se... para
Inclusive, vamos reabrir excepcionalmente para pegar esse pessoal que quer estudar para analista do MP Ceará, porque a gente vai fazer uma adaptação no cronograma, tá? Já respondi sobre o material, leitura da lei seca. Não, vai ter leitura da lei seca, que a gente vai indicar os artigos, e nos materiais a gente vai usar como base os do estratégia, e você vai pegar o seu material e vai procurar aquele assunto. Você não precisa adquirir o do estratégia, pode ser o seu material, tá bom? A gente acredita que o material ele não faz a diferença toda, senão você não teria tanto cursinho bom. Ele é importante, é um ponto de apoio bom, desde que não seja um material muito ruim. Mas o mais importante vai ser como você usa esse material, tá? Tenho base em direito, mas não que de administração. Dá tempo? Dá muito tempo, é o que a gente está falando. O edital é muito curto, tiro muito curto. Então, os forasteiros, digamos assim, eles podem entrar com chances de passar, tá bom? Consegue conciliar com o TJPA, dá certo, você tem que analisar as matérias em comum, né? Não estudar por videoaulas, não recomendamos. Você pode identificar uma deficiência sua, tá bom? Uma deficiência pelo simulado e pegar essa matéria e estudar por videoaula. Agora, pegar todas as matérias e estudar por videoaula, não recomendo mesmo, tá bom? Existe um mínimo questões para deixar em branco, você vai explicar isso direitinho. Vamos explicar bem detalhadamente essa estratégia de marcar certo e errado, pessoal. Dá para conciliar PCCE com MP? Dá para conciliar, você tem que fazer essa pergunta quando o concurso saiu, tá bom? PCCE, porque eu não saiba, a Polícia Civil não saiu ainda, então é MP na cabeça. Focar em lei seca de algumas matérias, tá bom? Como conciliar com o TJPA, é o que eu falei já. É de acordo com a cidade de horário de pessoa, pode ser mais 6 horas? Pode, a gente ensina a adaptar quando tem mais de 6 horas. Acho que vem quantas questões de português? Eu estava fazendo a minha divisão teórica aqui, eu apostaria em 25 questões de português, tá bom? Por quê? Seria 25 de português, 15 de legislação estadual e 10 de ética. 10 de ética já é muita questão, gente. Muita questão. A ética normalmente é cobrado menos. Então, a legislação estadual é uma matéria que você tem que dar uma ênfase. Vieram várias leis e é uma matéria que a gente vai estudar pertinho da prova, porque é uma matéria que você só vai precisar naquele momento. Beleza? Na mentoria, quantas vezes você esgota o edital? A gente vai esgotar uma vez com certeza, depois vai conseguir revisar os temas mais cobrados nas provas da CESP. Acha que vem muito das legislações específicas e poucas de ética? Acho sim, Nara. Acho que vem mais legislação específica do que ética. Qual o curso de estratégia? Estratégia é concurso, gente. Nunca estudei direito civil nem processo civil. É possível. É porque o edital veio curto dessas matérias, tá bom? Civil veio com uma surpresa, mas que não é tão complicado assim, que veio com CDC e ECA. Como estudar atualidades? Você não precisa estudar atualidades. Veja Globo.com. Eu tô brincando, porque a atualidade só cai na discursiva, pessoal. A atualidade não cai na prova objetiva. Ou seja, você só precisa bolar um texto com atualidade. Você não precisa fazer questões, não vai cair qual é o nome do presidente dos Estados Unidos na prova, tá bom? Por favor, responda se vai abrir mentoria pro TJRJ. Eu confesso que eu tô por fora já saiu o edital para servidor, eu não tô sabendo, tá bem? De qual estado você é? Ceará, tô aqui no Ceará, tá bom? MP Ceará. A atualidade só cai na redação, exatamente. Professor do céu, se o objeto é melhor para ver você falando sobre PGE. Olhar a notícia de quanto tempo. Gente, eu tô brincando, não olhe notícia, pelo amor de Deus. Deixem o pai de vocês comentar no jantar. Vão estudar a parte jurídica e a parte de conhecimentos básicos lá. Vocês precisam talvez entrar no curso de redação para saber estrutura textual. Mas não precisa estudar atualidades. Não precisa, tá bom? Laura, saindo do edital a gente ensina como adaptar, mas ainda nesse pré-edital não. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva até amanhã. Vocês viram que o começo dela teve muitas dicas, então assistam. E espero vocês na mentoria. Eu vou colocar o link aqui após a live. Não se esqueçam de pegar logo, porque o preço é só até amanhã. Valeu, galera. Abraço.